Nas últimas décadas, O Coração das Trevas tem sofrido constantes ataques que acusam de ser uma novela preconceituosa, imperialista, racista, eurocêntrica e até mesmo sexista. Conrad, com a sua novela, ele não teria dado voz aos africanos. Os personagens africanos nem nome possuíam na sua novela. Quando Conrad fala dos africanos, ele os descreve sempre resumindo esses africanos de modo a despersonalizá-los. Então, os resume em braços, pernas, cabeças. Esses africanos são sempre descritos em bandos e frequentemente comparados a animais. Conrad, portanto, não teria dado voz à cultura africana em detrimento da cultura europeia. O Conrad seria um legitimador, né, do imperialismo europeu. A sua novela, ela então legitimaria o imperialismo europeu. O Conrad estava lá somente preocupado com o drama de Marlowe, com o drama de Kurtz, enquanto terríveis atrocidades eram cometidas pelos europeus no solo africano, mais precisamente no Congo, que é onde nos interessa, porque é onde se desenrola a novela. Então, o Conrad imaginaria, né, segundo esses críticos, o Conrad imaginaria uma África tomada pelas trevas que seriam extintas pelas luzes da cultura europeia. O Conrad escreve O Coração das Trevas no final do século XIX, numa época em que se acreditava que a biologia era capaz de determinar o comportamento do sujeito. O próprio Conrad coloca no seu livro o médico medindo as dimensões do crânio, né, de uma pessoa que está indo para a África, no caso o Marlowe, para poder avaliar, né, as possíveis transformações que essa pessoa sofrerá lá nas suas experiências na África. Então acreditava-se que o formato da cabeça, o formato do crânio, poderia determinar a agressividade do indivíduo, que poderia prever a sua capacidade de cometer crimes, né? Havia um desvirtuamento da biologia, um desvirtuamento do darwinismo, né? E claro que tudo isso acabará influenciando, de certa forma, todos que viveram naquele período, e obviamente também trará uma influência ao Conrad e ao Coração das Trevas. Mas o Conrad, do início ao fim do seu romance, da sua novela, ele se coloca radicalmente contrário às atrocidades cometidas lá no Congo, né? De maneira inequívoca a sua postura contrária. É claro que ele não era contra a colonização. Ele considerava a cultura europeia o padrão ouro a ser seguido, né? A Europa era o padrão máximo a ser seguido, né? Com certeza. E ele não era contrário à colonização. Ele acreditava sim que a colonização deveria existir, que a Europa, ao comercializar com a África e a África vendendo as suas matérias-primas, a Europa poderia, sim, passar a sofisticação, o refinamento, a cultura europeia para os africanos, que isso não haveria nenhum tipo de mal nisso aí. Então ele era favorável à colonização, mas ele era foi um crítico virulento
dessas atrocidades cometidas pelo imperialismo europeu na África, principalmente lá no Congo. Como o próprio Marlowe narra, né, todo o processo colonialista, visto de perto, não é agradável de se ver. Não é agradável de se ver. É claro que no caso do Congo, falar que é pouco agradável talvez seja um pouco eufêmico, talvez seja um pouco brando demais, né, para explicar todas as atrocidades que ali foram cometidas. Tanto o Marlowe, o alter ego do Conrad, né, quanto o Conrad, nasceram no século XIX. E, obviamente, eles estão marcados pelo imaginário da sua época. É claro que o Conrad, ele está à frente do seu tempo. Apesar de marcado pelo imaginário da época, ele está à frente do seu tempo. Ele se coloca como um crítico, e isso na sua novela do começo ao fim, nós percebemos isso, um crítico do processo de imperialista da Europa lá na África, dessas atrocidades, né, que foram ali cometidos. É claro que o Conrad não era um multiculturalista, ele não era um adepto do relativismo cultural, né? Nós queremos que uma novela escrita há mais de 100 anos seja um arauto do multiculturalismo e do relativismo social, uma novela escrita 100 anos atrás, isso seria puro anacronismo.